Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto Pauliprev. Hoje, dia 3/11, com bastante alegria em estarmos retomando as reuniões presenciais, depois de um longo período vendo os rostinhos só na tela do computador. É muito bom vê-los novamente. Sejam bem-vindos. E vamos que vamos. A vida não pode parar, né? Mas lembrando que a pandemia não acabou. Na pauta da reunião de hoje, a aprovação da ata da reunião ordinária realizada no dia 19/10, apresentação e posse da nova conselheira administrativa, apresentação do relatório gerencial bimestral dos meses julho e agosto de 2020, indicação de um membro do Conselho Administrativo para a composição da Comissão de Gestão de Carreiras nos termos do artigo 33 da Lei Complementar 73 de 2020. No item 5, deliberação sobre a prorrogação do contrato de prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para a gestão de recursos humanos, a folha de pagamentos, de acordo com os documentos enviados previamente. E no item 6, como é de praxe desde as últimas reuniões, assuntos diversos, caso haja tempo, caso haja algum assunto pertinente que algum conselheiro ou alguma demanda que alguém queira trazer, abriremos ao final. Antes de eu colocar em discussão e deliberação a aprovação da ata, eu quero primeiro formalmente dar as boas-vindas a Eliette. Seja muito bem-vinda novamente a esse conselho. É um prazer tê-la aqui novamente. Obrigada, Sandra. Bons momentos, né? Bem-vinda. Bons momentos. Seja bem-vinda, viu? A ata foi encaminhada previamente para todos por e-mail e pelo grupo do WhatsApp, para que pudesse ser feita a leitura prévia e alguma alteração que alguém julgue necessária. Ainda assim, eu abro para colocação de alguém, se às vezes passou alguma coisa despercebida, queira fazer alguma adenda, alguma observação. Algum conselheiro tem alguma observação para fazer sobre a ata do dia 19 de outubro? Então eu vou colocar em deliberação, tá? Na aprovação. Fábio? Aprovado. Edu? Aprovado. Edson? Aprovado. Paulo? Aprovado. Nara? Aprovado. Edson? Eric, desculpa. Aprovado. Eu sempre troco vocês dois. Já vi. Aprovado. Silene? Aprovado. Então, por unanimidade, a ata do dia 19 está aprovada. Para quem não conhece o regulamento, não perguntei para a Eliette, porque ela não fazia parte nem da reunião, nem das discussões do assunto, portanto, por isso que eu não perguntei para ela, tá? Para ficar claro, vamos falar, pularam a Eliette. Não pulei. O item 2 é a apresentação da nossa colega, companheira de conselho a partir de agora. Na verdade, o semanário com a posse saiu na semana passada, mas oficialmente participando da reunião, é a primeira reunião. Então, como eu já disse no início, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu passo a palavra para você que você se apresente para quem esqueceu. Quem não me conhece, né? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Eliette. Eu fui servidora durante 24 anos na prefeitura, na função de assistente social, sendo que 4 eu já me encontro aposentada. Queria pedir inicialmente agradecendo, na verdade, os 502 votos que eu tive na eleição suplementar agora no último dia 1 de outubro, assim como também os que não foram validados por algum motivo, que foram 103. Eu acredito que foi um número muito significativo, considerando o momento que nós estamos vivendo, que era uma eleição online, onde muitos têm dificuldade com essa ferramenta, né? Sabe fazer o WhatsApp, mas não sabe entrar em outras questões, pedindo ajuda para filho, pedindo ajuda para outras pessoas, né?
E até porque sabiam também que eu era a única candidata, né? Em função que os outros dois candidatos, por motivos particulares, desistiram do pleito. Então, seria eu mesma, mas mesmo assim, votada. Então, eu fiquei muito feliz, achei que esse número foi muito expressivo. Eu acho que dá legitimidade para a minha representatividade no Conselho Administrativo. Lembrando, né, que eu fui conselheira de 2017 a 2019, como a Sandra falou, a Nara sabe também muito bem, né, daquela época, o Fábio também, Márcia presente, um momento muito difícil, onde nós enfrentamos muitos obstáculos, teve muito enfrentamento, um momento bastante diferente do que hoje, tanto a Paulo Treve como os conselhos vivem, né. O André chegou até a falar em algumas reuniões em outubro, né? O conselho, eu saí do conselho, mas o conselho não saiu de mim, porque eu continuei participando, mesmo depois de sair, né, do conselho em abril de 2019, das reuniões aqui, presenciais, e quando passou a ser online, eu continuei assistindo os vídeos depois de postados nas redes, né? E acho que, para finalizar, eu queria me colocar à disposição de todos, falar que eu estou vindo para somar o trabalho dos conselheiros que já estão aqui há mais de um ano, né? Também para aprender, porque sempre tem coisa nova para aprender, para se atualizar. Fico à disposição de todo mundo, tá bom? Obrigada, gente. Seja bem-vinda. E só para esclarecer, eu acho que assim, a gente já falou exaustivamente sobre isso, mas é bom. A Eliette foi conduzida novamente a este conselho através de um pleito suplementar, pois havia uma vaga em vacância no conselho, pois a partir da Lei 69 de 2018, uma das exigências para que se mantivéssemos no conselho era a certificação do CPA 10, que é uma certificação da Ambima e que nos permite, né, nos conduz a um caminho de um mínimo de conhecimento para tratar com algumas questões, principalmente de investimentos, do que como o que fazer. Claro que é o mínimo possível, mas foi uma exigência que os próprios conselheiros e até a época o vereador Tibila, que encabeçou algumas emendas no projeto de lei criado pelo Duca Zelato na interinidade. Esse projeto veio para a Câmara Municipal e algumas emendas foram feitas, né? Ficou livre para qualquer um dos vereadores que quisesse fazer as emendas. E a 69 diz que os conselheiros após eleito tinham 180 dias para se certificarem com o CPA 10 para que permanecessem no conselho. E todos sabiam disso quando fizeram a inscrição, todos sabiam dessa nova determinação legal, né, desse item da lei. E, infelizmente, parece ser muito simples se certificar no CPA 10, mas não é. Quem acompanha as reuniões vai lembrar que nós quase enlouquecemos, porque tínhamos que nos certificar, a gente tinha um prazo e foi bem sofrível. E, infelizmente, teve conselheiro que foi eleito, mas que não conseguiu a certificação do CPA e a vaga ficou em vacância. Com isso, o conselho discutiu o assunto e até por uma questão legal de número de conselheiros que compunham esse conselho, era necessário, então, uma eleição suplementar. Então, por isso, a Eliette está sendo conduzida novamente a este conselho através desse pleito suplementar. Eu sei que parece repetitiva, todo mundo sabe disso, mas às vezes não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que acompanha todas as reuniões, aí para não ficar perdido eu estou justificando, tá bom? E eu vou abrir, se alguém quer falar alguma coisa sobre ao item 2, a apresentação da colega, alguém quer Não, só parabenizá-la pela eleição, acho que foram realmente bastante pessoas que foram votar por um candidato só, né? Acho que foi muito bom isso, mostra que tem gente que
gosta, que está prestando atenção, acompanha, está prestando atenção nisso. Parabéns, seja bem-vindo. O principal, porque no trabalho dela é que 500 e poucos votos no suplementar não é qualquer um, não. Isso mesmo. Obrigada. Então, eu acho que todo. Essa uma parabenizar, eu acho que todos aqui então, já fizeram isso, né? No grupo. E um reforço e tanto. Obrigada. Seja bem-vinda. E a eleição só não foi antes por causa da pandemia. Quando lembrando isso, né? Que era para ser em março. É. Parabéns, Edete, seja bem-vindo. Obrigada, Edson. Sucesso. Obrigada. Então eu vou parabenizar, né? Eu já tinha colocado no grupo também, e concordo com o que a Edete colocou. A eleição foi, sim, de fato expressiva, significativa, ela trouxe um número que revelou, pelo menos que tem aqui um grupo que participe, sabia porque iria votar ou não. Eu acho que é muito mais até quando é a eleição normal. Porque quem foi votar sabia, estava acompanhando e mostrou sabedoria naquela da eleição suplementar. E quem não sabia ficou sabendo, entendeu? Eu acho que foi extremamente expressivo. Não sei se você sabe, mas até você está fazendo esse chamamento no grupo aí, né? E eles tiraram você do grupo e eu não sei se a Nara estava no grupo também, não. Eu fiquei bravo porque eles tiraram você, que você somam a discussão naquele grupo. Mas falaram que não sabia, tinha mais coisas por trás e aí acabou morrendo por Infelizmente, isso. as pessoas misturam as coisas, né? Não conhecem a gente direito, não sabem qual é o meu trabalho e minha seriedade, né? Acham que tem outras questões por trás e não existe não. Mas agradeço, filho. É isso? Então, vamos lá. Bora trabalhar, Iete. Vamos lá. Item 3. Apresentação do relatório gerencial. Eu vou passar a palavra para o nosso querido Bruno. Sempre um grande prazer te ver e te ouvir, viu, Bruno? Estava com saudade. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Edete, também. Boa noite a vocês. Essa apresentação do relatório referente ao quarto bimestre, né? Lembrando que o relatório gerencial, a versão escrita, a gente mandou previamente, onde tem um detalhamento um pouco maior. O relatório ele foca nos 2 últimos meses e essa apresentação a gente traz desde janeiro os dados até para a gente ter uma visualização do todo, né? Eventuais dúvidas, questões que a gente não puder sanar aqui, discutir, a gente está sempre à disposição no e-mail, na Poliprev, em qualquer canal que vocês quiserem, né? Então, iniciando pela parte de despesas, né? Então, a gente começa com a parte de folha de pagamento, que são os dados referentes aos aposentados, né? Falando mais dos últimos 2 meses, aí, julho e agosto, a gente em julho teve uma despesa que ela foi relativamente maior que os meses anteriores, explicada pelo adiantamento do 13º salário, que na verdade foi a primeira parcela que foi paga em julho, lembrando que esse valor ele é adiantado para os segurados que solicitam, mas a primeira parcela, que é o valor mais significativo, ele foi pago no caso no mês de julho desse ano, né, com o calendário que veio do Poder Executivo, que foi praticado pelos outros entes, e a Poliprev também o fez, né? Então, o valor total foi da ordem de 12,7 milhões, mais ou menos, sendo que 9,4 milhões a folha de pagamento normal e 3,26 milhões a folha referente à primeira parcela do 13º salário. No mês de agosto, quando a gente compara com os meses anteriores, ele é um valor maior, né? 10,61 milhões no mês, significativamente maior do que junho, por exemplo, ou julho, por 2 razões, né? A primeira foi o reajuste de 4,05% do salário dos servidores públicos e também dos aposentados com direito à paridade, né? Isso promoveu um ajuste na folha de pagamento e também por conta também do pagamento retroativo dos valores entre maio e junho, e maio e julho, né? Porque a data base é maio. Então, além do reajuste realizado nesse mês, a gente também teve o pagamento de valores retroativos, né? Então, isso fez com que a folha de pagamento de aposentados ela fosse relativamente maior, né? A gente espera que a partir de setembro seja um valor, ainda que tenha tido reajuste, um pouco menor, porque não vai aparecer essas verbas associadas aos valores retroativos, né?
quantidade de aposentados do início do ano até hoje teve um aumento meio que linear, né? Uma média de 13 aposentadorias por mês, né? Uma média que já vinha se realizando nos anos anteriores e que permanece, né? Por hora sendo realizada, né? Folha de pensionistas, né? Acho que a ideia dos proventos também que é a mesma, tem uma tendência parecida, um valor meio que constante nos meses anteriores, porque a folha de pensionistas ela não varia muito. No caso, ela variou a partir de maio, teve um aumento, depois reduziu. Normalmente ela aumenta por conta de falecimento de servidores que geram pensionistas, e ela também reduz, normalmente por pensionistas que alcançam a maioridade, ou eventualmente por um falecimento, que a gente teve recentemente também. E aí o valor mais atualizado é 109, né? Em julho também a gente teve esse valor do adiantamento do 13º, e a partir de agosto também um valor um pouco maior do que os meses anteriores, por conta do reajuste também dos proventos e valores retroativos, né? Aí a folha de conselheiros, a gente tem uma pequena oscilação aí, ela é explicada por razões que normalmente nós discutimos, que são associadas ao fechamento da folha e à periodicidade das reuniões. Então, muitas vezes a folha, a quantidade e o valor devido ao mesmo, porém, às vezes você tem uma reunião que é realizada no fim do mês e a folha de pagamento ela se encerra sem que você consiga contabilizar a presença de conselheiros, né? Isso faz com que você tenha valores complementares, né? E, eventualmente, a presença pode ser que nem todos os conselheiros compareçam ao mínimo de reuniões, né? Conforme previsto na legislação. Mas, em média, por volta de 30 mil, e a quantidade também até agosto constante, né? Aqui é a folha de servidores ativos da Pauliprev, né? Olhando os últimos meses, a gente também teve o mesmo efeito, né? Em julho a gente teve uma antecipação do 13º, que fez com que o valor de folha fosse relativamente maior do que junho, do que os valores anteriores, né? O valor total ali quase R$300 mil por mês. Em agosto o valor um pouco menor, 280 mil por mês, mas ainda assim é mais elevado do que junho, por conta também do pagamento do reajuste de salários e também dos valores retroativos referentes ao reajuste salarial, né? Então, e a quantidade também de servidores desde o início do ano até hoje constante em 31, né? Somando tanto servidores ativos quanto os membros da diretoria executiva. Aqui o custo administrativo também é um valor que vem apresentando uma tendência bem parecida ao longo do ano. Nos últimos meses, também mais uma vez, pelas mesmas razões, o maior valor do ano foi em julho, 399 mil por mês, justamente por esse pagamento, pelo peso dos proventos do salário dos servidores da Pauliprev, né, que representa boa parte do custo administrativo. E aí em agosto já um valor mais reduzido. Lembrando que, na média, a gente tem aí por volta de 360 mil por mês, né? Se a gente projetar esse valor até o fim do ano, provavelmente o nosso custeio administrativo total em 2020 vai ficar no máximo, se a gente tiver algum gasto não previsto, que não deve acontecer, mas da ordem de 4,4 a 4,5 milhões de reais no ano de 2020. Em 2019 foi 5,2 milhões, ou seja, a gente está projetando uma redução de 700 mil reais no ano do custeio administrativo referente a 2019. Né? A gente ainda precisa dos dados até o fim do ano, mas certamente ele vai ser um valor bem mais reduzido do que em 2019. Aqui as receitas, né? A gente zera despesas das receitas de repasses de contribuições previdenciárias. Em média, elas mantêm um padrão bem parecido, de janeiro a julho, né? E em agosto ela apresenta um valor elevado, por conta justamente das razões que nós estávamos explicando anteriormente. E um fator adicional, né? Em agosto a gente teve o implemento da alíquota de 14%, né? Tanto para servidores quanto para a alíquota patronal, também para aposentados e pensionistas que recebem acima do teto do INSS. Isso fez com que o repasse de contribuições fosse maior, né? E também adicional, com o pagamento do 13º e os valores, com o pagamento do reajuste de salários, a base previdenciária também aumentou,
também por conta dos valores retroativos, então você teve uma expansão da base previdenciária e, por consequência, uma expansão tanto na contribuição dos segurados e patronal. Os aportes é um valor constante, porque é um valor previsto em lei, né? Então é a soma dos valores, então esse valor ele não se altera, porque já está pré-definido na lei. Né? Então saindo de uma média de 10,5, 10,6 milhões por mês para 13,8 no mês de agosto. Aqui a gente tem receitas que são não recorrentes, que basicamente compreende parcelamento de débitos patronais, né? Então, até julho a gente tinha uma tendência de ter uma receita de 1,6 milhões por mês, formada pelo Comprev e pelo parcelamento de débitos patronais consolidados no Acordo 530 de 2015. Esse acordo, o último pagamento foi no mês de julho, né? Então vocês observam que em agosto a gente não tem pagamento de parcelamento mais, porque se encerrou esse acordo. Por outro lado, a gente tem, a partir de julho também, a inclusão do ressarcimento de verbas do auxílio-doença. Esse ressarcimento, com o advento da emenda constitucional 103 de 2019, todos sabem que a Poliprev ela só pode ser responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões, né? Então, nenhum benefício, a não ser esse, pode ser pago pelos cofres do Instituto. Então, desde novembro, cabe ao ente federativo, seja a Prefeitura, seja a Câmara, ou Poliprev, no caso dos seus próprios servidores, custear o auxílio-doença, né? Então, em julho, a gente recebeu a parcela referente ao mês de novembro, os valores que não foram pagos, aliás, referente ao 13º, e em agosto a gente recebeu a parcela referente a novembro. Então, a expectativa é que até o fim do ano a Poliprev seja ressarcida de todos esses valores associados ao auxílio-doença que foi pago pela Poliprev entre novembro de 2019 e entre março de 2020. Né? Bruno, ele novo parcelamento veio depois. Isso, aí que acontece, exatamente. Então, a partir do mês de setembro, a gente já vai incluir o parcelamento que foi consolidado recentemente, associado a débitos patronais, entre 2014 e 2016. Né? Mas aí, no mês de agosto, a gente ficou com um valor um pouco menor, mas, de qualquer forma, com esse ressarcimento do auxílio-doença, a receita ficou em 1,3. Então, até que compensou essa queda momentânea. Mas a partir de setembro devem aparecer os novos números. Uhum. E aqui o saldo financeiro, que seria o confronto de todas as receitas e despesas do Instituto, né? A gente tem vários meses, boa parte ou em equilíbrio ou em superávit, né? Em julho a gente teve uma tendência de déficit financeiro, se a gente olhar só as arrecadações e despesas. Por quê? Por conta do pagamento do 13º. Então, se a gente somar o pagamento aos aposentados, aos servidores ativos, a gente teve uma despesa só com aposentadorias e pensões de 13,5 milhões por mês. Ah, mas e a receita de contribuição? Normalmente, a primeira parcela ela é paga integralmente, ou seja, você não tem dedução de contribuição previdenciária. Então, quem recebe determinado valor vai receber 50% do valor líquido mesmo. E aí na segunda parcela que você tem esses descontos. Então a receita que em tese cobriria esses gastos, ela só vai ser apropriada pela Poliprev, foi agora no mês de setembro e mês de outubro, né? Então por isso que você teve esse déficit. Por outro lado, em agosto, você teve um elevado superávit, porque você teve as despesas normais, né? Ainda que você tivesse a despesa já aumentada de 10 para 11,26 pelo reajuste dos salários, dos proventos dos salários, de 4,05, você já teve o efeito da contribuição associada também ao pagamento desses salários para os servidores da prefeitura. Então você já aumentou esses valores, você também tem o efeito da alíquota de 14%, então você já tem uma receita bem elevada. A tendência é essa, né? No acumulado do ano, superávit de 17 ou 18 milhões, se não me engano. E esse é o confronto de receitas e despesas. Tá? Agora a gente parte para falar de investimentos, né? Bem como todos sabem, desde março a gente tem um resultado na área de investimentos negativo em função da pandemia, dos efeitos sobre o mercado financeiro. Mas de qualquer forma a gente tem uma tendência de recuperação, pelo menos até julho, em agosto uma pequena oscilação para baixo. Isso muito explicado pelo desempenho do mercado financeiro, né?
só para exemplificar, a Bolsa de Valores entre 1º de janeiro e hoje teve um retorno acumulado de menos 20%. Né? Então, em alguma forma, isso acaba afetando os investimentos da Pauliprev, porque de 15% a 20% está alocado em fundos de ações, isso tem um efeito. E os investimentos de renda fixa têm um rendimento aquém do que apresentavam nos anos anteriores, também em decorrência da própria pandemia. Né? Aqui o enquadramento, né, a divisão dos investimentos por tipo por segmentação por ativo. A gente tem boa parte em fundos de ações, em Tesouro Nacional, em títulos do Tesouro Nacional, e fundos de renda fixa, né, que são as principais participações, fundos referenciados em títulos públicos também. Né. Lembrando que até agosto, na parte de títulos do Tesouro, a gente tinha um valor ali de 212, 215, 211. Em 1º de setembro, a gente teve um vencimento de LFTs, valor esse que a gente discutiu, o Conselho foi realocado. Então, em setembro, esse valor que estava em Tesouro Nacional não vai aparecer aí, mas vai para outro fundo, né? Então, aí não é uma desvalorização, é só uma realocação. Mas, no geral, o movimento é esse, né? E aqui é um gráfico de aplicações e resgates, né? Comparando o fluxo de operações de APRs que nós fazemos, né? Tirando janeiro, que a gente teve uma movimentação na carteira, então isso explica, teve um resgate elevado, uma aplicação elevada. Tanto de fevereiro para cá, os valores aplicados e resgatados, eles têm uma tendência praticamente constante. A gente aplica as receitas de contribuição previdenciária, de comprego, de parcelamento, e resgata recursos para pagar as aposentadorias, pensões, salário de servidores e dos fornecedores. Né? Então, tem um fluxo de 12, 13 milhões positivo e negativo, né? Que a gente aplica para a gente fazer a regra. Dados sobre previdência, sobre perícia, né? Então, aqui alguns dados de atendimento geral, né? Que são protocolos. Que a gente observa, que eu acho que são um pouco reflexos da própria pandemia, né? Desde até abril você tinha uma tendência um pouco mais elevada de protocolos físicos, né? De maio para cá um valor bem mais reduzido, né? Acho que isso reflete um pouco o fato do servidor, o segurado da Pauliprev deixar de realizar o atendimento presencialmente, né? E de demandar algumas informações que ele poderia fazer pessoalmente, ele deixa de fazer. De qualquer forma, a gente observa que, em regra, as demandas são associadas a certidões, né? Certidões associadas aos servidores, de modo geral. O atendimento também me reflete um pouco, porque acho que desde abril para cá, acho que atendimentos telefônicos eles aumentaram bastante, né? Então, dúvidas que provavelmente poderiam ser realizadas presencialmente passaram a ser feitas pelo canal telefônico, né? Isso já passa a ser observado já do fim de março e já a partir de abril, né? E além do atendimento por telefone, outro atendimento mais... A gente também tem os atendimentos agendados, né? Que também passaram a se consolidar mediante as regras que foram colocadas para evitar aglomeração indevida, né? Sem real necessidade. Aqui, benefícios deferidos e indeferidos, né? Em regra, a gente tem uma tendência de deferimentos associado, as aposentadorias são concedidas muito associadas às regras mais comuns, aposentadoria pela média ou pelas regras associadas à integralidade e paridade, e deferimentos, quando ocorrem, nesses últimos períodos não ocorreram muitos, porque também teve uma redução, uma demanda reduzida, normalmente associada a requisito de idade ou tempo que não foi realizado por sua integridade. Né? Aqui são as aposentadorias e pensões concedidas, né? Como eu tinha falado, a média ela é meio que parecida, exceto em janeiro, que você tem um valor muito elevado, porque Pauliprev, os órgãos públicos, eles ficam em recesso no final do ano. Então, boa parte de valores que poderiam estar contabilizados em dezembro, eles passam para janeiro. Então, parece que teve um boom, mas na verdade é só um valor que deixou de ser contabilizado em dezembro, de atendimentos que não puderam ser realizados. Mas ao longo do ano, uma tendência de média aí de 10 a 12 aposentadorias por mês, né? Então, e basicamente as aposentadorias, boa parte são
associadas a aposentadorias por tempo de contribuição, né, que é a principal regra que viabiliza as aposentadorias realizadas no Instituto. E aqui são dados do auxílio-doença, né? A gente tem, acho que deu para observar apenas em abril teve uma explosão, assim, um valor um pouco mais elevado, em maio já deu uma estabilização, mas de qualquer forma nos meses posteriores uma média um pouco mais alta do que no início do ano, talvez reflita um pouco a questão da pandemia, afastamentos ou um pouco mais elevados por conta disso. Nesse gráfico, principalmente, assuntos associados, afastamentos por psiquiatria, né? Tanto naquele pico de abril, quanto também nos meses mais recentes, né? Psiquiatria e, na sequência, questões ortopédicas. E aí, por secretaria, acho que acaba revelando essa tendência, né? Praticamente afastamentos associados ao departamento, à Secretaria de Saúde, mais uma vez, porque onde se concentram os servidores que estão atuando na frente de combate à pandemia e, por consequência, onde tem maior incidência de afastamentos, né? Então, acho que isso reflete um pouco esse cenário. E, por fim, dados de administração, né? São os dados de contas, licitações e contratos nossos, né? Em termos de compras, a gente observa, tanto em julho e agosto, como nos meses mais recentes, uma tendência bem reduzida de compras diretas realizadas, né? Isso reflete um pouco a própria atividade do Instituto, que, de certa forma, ela reduziu um pouco alguns gastos, né? Basicamente, o que vai aparecer ali são gastos associados a despesas no regime de adiantamento, né? Mas não teve nenhuma despesa direta que em grau elevado, tanto é que a média ali ficou bem baixa, por volta de... Teve meses que o valor foi bem baixo, porque ficou na ordem de 2 mil, diferente da média de janeiro a março, que estava por volta dos R$8.000 por mês, né? Aqui são contratos fixos, que desde março, na verdade desde maio, iniciou uma tendência de queda. Você tinha uma média de 45 mil, hoje a média é mais ou menos 40. O que explica isso foi o encerramento de um contrato de consultoria contábil com a nossa assessoria, né? O Instituto tinha 2 contratos e com o procedimento de licitação foi feito um processo onde todos os serviços que estavam presentes em um dos contratos foram acoplados em um contrato só. Então esse contrato foi encerrado em maio, né? E aí hoje a gente tem aí uma despesa média com fornecedores de 40 mil por mês, concentradas no aluguel do Instituto, na locação de computadores. O aluguel do Instituto é o maior valor, que é 12,6, locação de computadores para os nossos trabalhos de todos os servidores dá uma média de 7,7 mil. Sistema contábil, que é o software de contabilidade e consultoria, 6,3 mil. E o sistema de folha de pagamento está em 2,75. Esses 4 contratos aí representam 75% praticamente dos gastos com fornecedores. Você tem outros contratos, mas com valor bem reduzido, né? E aqui contratos variáveis, né? Que o destaque mais recente são os gastos com custódia de títulos públicos, né? Que a gente tem que pagar uma espécie de taxa de administração pelo fato de a gente ter os títulos públicos, e eles são custodiados pelo Banco do Brasil. Essa despesa é variável porque ela está associada ao valor do patrimônio naquele mês, né? Então não é um valor fixo, é uma porcentagem do valor que a gente tem em carteira de títulos públicos, né? E aí também o destaque é para os gastos com energia elétrica. Em alguns meses você tem um valor um pouco maior, às vezes pela contabilização, não necessariamente gastou muito naquele mês. Às vezes você tá, em abril, por exemplo, está 4 mil, mas na verdade ele está pegando uma parte do mês anterior, é que vai depender muito do dia que é feito o pagamento e contabilizado na folha. Mas de qualquer forma, de janeiro a abril, a média é de 2 mil mesmo, e depois isso diminui. Eu acho que um pouco que explica isso também, acho que é questão climática, né? Acho que o uso de ar-condicionado acho que acaba sendo um pouco mais intenso, por exemplo. Então isso pode aumentar um pouco o consumo no Instituto, mas de qualquer forma o gasto médio fica na ordem de 4 a 5 mil por mês. E aqui são todas as despesas com fornecedores, né? Então acho que de maio a agosto dá para ter uma noção, né? Fica aí na ordem de 45 mil, olhando todos os gastos, né? Um pouquinho maior antes, né?
E, como já explicado, a redução de um dos contratos explica essa redução. Então, a gente tem um gasto médio total com o fornecedor de 45 mil por mês, algo nesse sentido. Acho que era isso. Aí, dúvidas, qualquer questionamento, à disposição. Obrigado. Vamos falar um auxílio Aqui? Por que esse auxílio doença está aqui na Poliprev? É que assim, na verdade, o pagamento ele é feito pelo ente, né? Mas hoje as atividades associadas ao afastamento, à verificação, elas ainda se concentram na Poliprev. O trabalho que a Poliprev está fazendo para a prefeitura está sendo contabilizado dentro da Isso, exatamente, né? Então, Que essa informação aí, ela é a informação do atendimento físico, é o operacional, não é o financeiro. Tá? Então, assim, basicamente aquele convênio que nós debatemos nas reuniões do Instituto é o que justifica a manutenção desses atendimentos. E é o pagamento que a prefeitura repassa depois para esses atendimentos. Exatamente. Aí depois a gente planilha essas informações, o que é de responsabilidade do Instituto, o que é de responsabilidade da Prefeitura, oficiamos a Prefeitura até o 25º dia útil de todos os meses, e a Prefeitura até o 5º dia útil do mês subsequente faz o repasse para a gente. Lembrando que esse processo de convênio começou agora em setembro. Então recebemos já a primeira restituição em outubro. Então o repasse está incluído aqui em algum momento desse... A partir de setembro, do próximo bimestre... Setembro, outubro, novembro? Não, mas a apresentação Então, a partir do relatório do próximo bimestre, aí ele começa a compor a nossa fonte de informações. Essa tela, o que vai acontecer no próximo, em setembro e outubro, vão ter duas cores adicionais aqui. Vai entrar o novo parcelamento que foi feito, né? Então a gente vai contabilizar aí receitas de parcelamento, foram o acordo que foi realizado agora recentemente. E a gente vai colocar, além do ressarcimento do auxílio-doença, essas receitas do convênio que o André explicou agora. Então, o pagamento proporcional pelos serviços prestados na Poliprev, referente a atividades que deveriam ser executadas pelo ente federativo. Mas, financeiramente, desde abril, essas despesas são praticadas tanto pela Prefeitura quanto a Câmara, né, no caso, da origem do servidor. Nos valores gastos contra despesas correntes, fica também notório que alguma economia acabou sendo feita com a pandemia, né? Sim. Porque teve a questão do revezamento dos servidores do Instituto, né? Trabalhava um tanto que não... Diminuiu, na verdade, o fluxo do Instituto também com a pandemia, né? Então, eu percebi aqui no gráfico, por exemplo, a cor laranja de telefonia fixa, em julho, ela nem aparece no gráfico, né? Então, isso se dá justamente pelo novo modelo de atendimento que teve que ser instituído para se adequar, né, à pandemia. Eu queria dizer que o relatório está perfeito, mais uma vez, Bruno. Parabéns. Ficou muito, o relatório que vem junto com esses gráficos, com as explicações, com os adendos, com os informes, ficou muito bem redigido. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigada. Sempre um trabalho de excelência. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Bruno? Não é nenhuma pergunta, mas assim, acho que esse relatório que eu trouxe mais de novo, para quando a gente faz a leitura, é observar a questão de como que ficou para o Instituto o aumento, né, dos 14% da alíquota patronal, em contrapartida dos 4% que foi pago ao servidor com paridade, né? E aí eu observei bem que nas alíquotas do servidor e a alíquota patronal, cada uma deu mais ou menos 1,5 milhão, se eu não errei, né? O somatório vai dar 3 milhões. Em contrapartida, eu acho que deu 500 milhões do pagamento dos 4%. Na verdade, é né? São 2 meses, fiz uma conta grossa. Então, assim, houve um aumento, né, de despesa devido à paridade, mas foi insignificante perante o que entrou de contribuição. Aí você liga alguns comentários que a gente tinha visto, né, que na prática, quando a gente recebeu os 4% de aumento,
você teve uma redução de 1, né? Porque aumentou no mesmo mês a alíquota do Instituto. Então eu observei mais isso porque eu queria saber como é que ia impactar mesmo, e deu para observar que foi bem significativo, um valor significativo. Agora vamos ver a questão nos outros relatórios, como é que vai dar essa manutenção, né? Porque conforme for aposentando, a gente vai ter uma diminuição de novo. Mas foi o que mais me chamou a atenção. E conforme a Sandra apontou no relatório que veio acompanhando, que o Bruno enviou, tem uma questão para mim que apareceu como novo também, né? Que é aquela questão das gozas por aspectos formais. Aí acho que a gente podia depois, entrar, né? Você já tinha falado algumas vezes que é aquela cobrança do cartão do PIS e do tempo do adicional de tempo de serviço, né? E, assim, ainda é um pouco novo, pelo menos eu ainda estou procurando entender, né? Porque você já tinha falado algumas vezes desse apontamento do tribunal, dessas cobranças, mas eu não entendi ainda o impacto. Que isso pode vir até o servidor e isso possa vir até por o próprio Pauliprev, para o Instituto. Essa é uma pergunta mesmo, que acaba desdobrando. É importante a gente entender que esse ano nós estamos num ano atípico, né? Então, a variação de valores, às vezes para maior ou para menor, a gente só vai ter parâmetros sobre isso mesmo quando a gente começar a voltar para uma normalidade. Essa normalidade, por exemplo, pegando um pouquinho da fala da Sandra, nós implementamos, por força da pandemia, um novo modelo de atendimento e que está dando certo. Isso gera menos desgaste. Aquelas pessoas que têm a necessidade de serem atendidas presencialmente estão sendo atendidas sem tumulto, sem reclamação. A gente consegue dedicar mais tempo, né, para aquilo que efetivamente precisa numa análise de processo, para um atendimento mais complexo, do que ficar atendendo, colocando as meninas, por exemplo, da Previdência, para ficar tirando dúvida do servidor que às vezes está disponibilizada no site. Então a gente está conseguindo separar um pouco mais. Então esse já é um novo modelo de atendimento que traz reflexos em relação às nossas despesas, inclusive. A gente tem melhorado os relatórios, aí a gente sempre discute, eu e o Bruno, a gente discute todo dia, né, Bruno? Discute no bom sentido. Formatando o relatório, fazendo revisão, colocando dados, excluindo dados mais complicados, tentando trazer um resumo que fique mais claro para quem vai ler. Mas no aspecto previdenciário tem algumas informações que precisam ser destacadas. Por exemplo, os motivos pelos quais existem as glosas, porque são novos motivos existindo. Esses apontamentos que você citou, que é a falta do cartão do PIS e a falta de uma portaria de concessão do adicional do tempo de serviço, são apontamentos recentes de aposentadorias concedidas a partir de 2019. Apontamentos que nunca tinham sido feitos antes e que, pegando os dois casos específicos, o cartão de PIS, que a gente entendeu que eventualmente o Tribunal de Contas poderia estar querendo, é aquele cartão de PIS antigo, né? Mas a informação não falta no processo, porque no processo de aposentadoria, além dela não faltar, ela está multiplicada, porque ela consta do último olerite que a pessoa recebe inativa, ela consta da certidão da prefeitura, de outras certidões, como a do INSS ou de outros entes da federação que nós recebemos, e consta também do olerite, do primeiro olerite do servidor inativo, que a gente também anexa ao processo. Então não ficou muito claro para a gente. Falta o cartão, mas a informação está aí. O segundo apontamento é a da necessidade de se existir uma portaria de concessão de adicional por tempo de serviço. Acho que nem a Câmara e nem a Prefeitura, né, historicamente, nunca fez uma portaria de concessão de adicional por tempo de serviço, porque é uma aplicação automática definida em lei. Então, nós, inclusive, apresentamos recursos para o Tribunal de Contas explicando isso, estamos esperando o retorno, porque a gente tem um problema em relação a esse trânsito de glosas com o Tribunal de Contas. Porque o processo de aposentadoria ele é lançado num sistema que chama Cisca. E ele só é avaliado quando você faz a fiscalização in loco, no nosso caso. Esse ano, por algum motivo, eles estão fazendo também online por conta da pandemia, muito provavelmente.
E aí a unidade regional, que no nosso caso é a unidade regional de Campinas, faz todos os apontamentos possíveis. Alguns justos, outros injustos, alguns nós entendemos, outros nós nos revoltamos, né, Bruno? Mas enfim, eles fazem os apontamentos. Isso vai para uma relatoria. Então, todo ano você tem lá os processos distribuídos no Tribunal de Contas para os auditores fiscais, que é a instância anterior a chegar nos conselheiros. Então, quando chega isso para a auditoria lá no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas nos pede explicações. E nós explicamos todos os casos em todos os apontamentos. Algumas situações o Tribunal de Contas acata a nossa justificativa, outra continua sendo um apontamento de irregularidade. É nesse momento em que a gente apresenta ou os embargos ou os recursos ordinários. Ambos têm efeito suspensivo. E a partir desses embargos julgados na relatoria, é que eventualmente e os recursos sobem para o julgamento das câmaras de sessão do Tribunal de Contas. Ou seja, nesses apontamentos específicos iniciais que você citou, Nara, embora eles constem do relatório porque foram apontados, a gente ainda não tem um reflexo prático deles. Por quê? Na maioria dos casos, o que aconteceu? Nós pedimos para o servidor nos apresentou, nós encaminhamos o cartão do PIS. Para aqueles que não têm o cartão do PIS, porque tem gente que não tem o cartão do PIS, nós apontamos onde ele está mencionado no processo. Em relação à portaria de concessão do adicional de tempo de serviço, em todos os casos, porque a gente está falando de casos individualizados e não do balanço geral, nós oficiamos a prefeitura e pedimos para que a prefeitura, que é o empregador e que cuida da vida do servidor ativo, nos explique o que acontece. Baseado nessa explicação da prefeitura, encaminhamos para o Tribunal de Contas, ou seja, nós estamos agora no momento de aguardar o Tribunal de Contas nos apresentar o que é que ele entendeu das nossas justificativas. Só vai completar. E para as novas aposentadorias que estão entrando agora, baseado no que o tribunal já apontou, vocês já estão pedindo esses documentos? Sim. A partir do momento que nós temos novos apontamentos que não se referem àqueles casos que a gente sabe que nós não temos muito o que fazer, porque são casos pretéritos, nós mudamos, né, o processo de aposentadoria em si. Então, você já pede o cartão do PIS. Agora, pedir o cartão do PIS é uma coisa relativamente fácil. Você coloca no rol de documentos. Pedir para que o servidor apresente para a gente uma portaria de concessão do adicional por tempo de serviço, ele não tem, e o município não tem. E nós pedimos informações e a prefeitura disse, olha, é automática, consta na certidão de tempo de contribuição e é isso que tem. Ou seja, é algo que mesmo que seja apontado, e nós vamos discutir com o Tribunal de Contas, nós vamos apresentar todos os recursos possíveis e passíveis, a gente fica à mercê da interpretação da prefeitura. Por quê? São documentos que fazem parte da vida ativa do servidor e do qual nós precisamos. Claro, a partir do momento em que nós tivemos o resultado desses novos casos e não aceitaram as nossas justificativas emendas das prefeituras, as da prefeitura, o que nos cabe? Oficiar a prefeitura pedindo para mudar o processo, porque o servidor não pode ser penalizado pela falta de um documento que vai gerar problema para eles e para o Pauliprev no futuro, porque a gente está falando de um delay de julgamento de aposentadoria que dura de 2 a 5 anos. Nós estamos agora conseguindo registros de aposentadorias que estavam pendentes no Tribunal de Contas de 2013, porque nós entramos com vários recursos, embargos, e de processos que nós já regularizamos desde o ano passado, mas que por qualquer motivo que seja, e a gente não consegue entender isso, o julgador, embora julgue a aposentadoria legal depois de todo o processo que nós trabalhamos, ele não determina o registro. A falta da certidão de registro implica o quê? Que a gente não possa pedir a compensação desse processo. Ou seja, a gente percebe também que os novos auditores do Tribunal de Contas são pessoas que entraram não faz muito tempo, que são novos também, eles estão tendo uma nova perspectiva nas fiscalizações. Então, eu acredito que nos próximos anos, até que esse pessoal pegue uma certa experiência, a gente tem ainda apontamentos diferentes do que a gente tinha no passado. Porque a gente parou de ter alguns apontamentos que vinham e eram constantes e passamos a ter outros que
de verdade, não impactam no processo de aposentadoria, mas que vão apontar. Então agora a gente está nessa fase de adaptação, por assim dizer, mas a gente só vai conseguir ter um feedback melhor, ter uma interpretação melhor dessa situação, a partir do momento que começarem a sair as sentenças das aposentadorias, porque agora elas estão justificadas ou elas estão sobrestadas com algum tipo de recurso. Só para completar a pergunta, porque eu fiquei pensativa, porque quando fala portaria de adicional de tempo de serviço, nós temos 2 tipos de adicional, né? Que é o anuênio e o quinquênio. E quando vem, não sei, porque eu teria esse entendimento da Congresso, imagina, um anuênio, eles têm o quê? Uma portaria por Exatamente. Ano, e o quinquênio, A cada aniversário de adicional de tempo de serviço do servidor, o Tribunal de Contas entende que nós temos que ter uma portaria de concessão, tanto para o anuênio quanto para o quinquênio. Porque É uma funciona... visão bem moderna, né? Do que... É que na verdade funciona assim. moderna nada, Até pra explicar. burocrática. Não, porque são jovens que estão vendo. O Tribunal de Contas, ele tem uma instrução em que ele meio que tenta disciplinar todos os seus jurisdicionados, ou seja, prefeituras, câmaras, IPTS. Nessa portaria tem uma seção específica de aposentadorias e pensões. E aí tem uma espécie de digamos assim, é como se fosse um checklist praticamente. Então tem um artigo lá que ele fala, olha, todo o processo de aposentadoria e pensão deve conter os seguintes documentos. 2 pontos. A, capa. B, nome do interessado. C, RG, CPF. E vai indo. E lá pelas tantas está escrito PIS/PASEP. Não está definindo o que precisa, se é o cartão, se é o número, enfim, então só está em informação. Então, como o André citou, como a fiscalização ela é periódica, então você tem uma equipe que faz uma fiscalização agora, daqui a pouco muda, quando a equipe chega, às vezes ela faz uma leitura da instrução, então às vezes é o que ela entende, mas precisa ter alguma coisa, então isso é uma interpretação muito subjetiva. E aí, na dúvida, a fiscalização ela aponta. Então, por mais que seja um item que talvez um auditor antigo entendesse que era desnecessário, já vista que a CTC do INSS tem um número, a prefeitura tem o mesmo número, você consegue comprovar, na dúvida isso é apontado. Então, só posteriormente que isso realmente, nas etapas finais, após os recursos, que alguém vai ler e vai falar, bom, foi apontado isso, mas de fato, tem aqui a CTC, então a gente entende que talvez... E o mesmo se aplica no caso das ATS, que tem um ponto lá que fala certidão, um documento que comprove o adicional de tempo de serviço, mas as próprias leis municipais disciplinam isso, e é um direito que ele não tem uma eficácia limitada, então, ou seja, basta que você tenha tempo de serviço computado a partir da data de entrada até o fim. Você tem 5 anos, você vai ter o ATS 5 anos, anuênio, enfim, mas isso requer um entendimento e vários anos de fiscalização até que todo mundo entenda que está tudo... Isso é uma lei municipal existente já. Sim. Então, quer dizer, é complicado. Mas como formalmente não tem uma portaria só falando, olha, portaria de ATS para o servidor e tal, como isso não está no processo, Certo. e embora exista Nominal, informação, teria que ser uma portaria nominal. aí a pessoa entende, quem está fiscalizando, que não tem esse documento, embora essa informação esteja presente em várias etapas do processo. Embora esse processo seja coletivo. Nesse Mas eles aspecto, querem uma portaria nominal, é isso? nesse aspecto, inclusive, o que nós fizemos, até respondendo a pergunta da Eliette complementando. No caso do ATS, nós pedimos à Prefeitura, há a possibilidade? Não há possibilidade, existe uma lei. Então, o que nós pedimos? Para que nas certidões, isso desde que nós recebemos o apontamento, nas novas certidões de tempo de contribuição, seja destacado um campo para o ATS, com a explicação, inclusive com a vinculação legal deles. Então, nós esperamos que, nós temos aí um lapso, que é entre essas aposentadorias apontadas e as novas concessões. Todas essas aposentadorias apontadas estão sobrestadas, com algum tipo de justificativo ou recurso. A partir dos julgamentos, nós teremos uma ideia um pouco melhor da interpretação do Tribunal de Contas. Acatando a nossa justificativa, essa certidão melhorada que nós tivemos resolve o problema. Não acatou a justificativa, o que nos cabe fazer? Aí a gente vai discutir com a Prefeitura, porque não é um processo interno Poliprev, é um processo que demanda de mudança no RH da Prefeitura.
né? No momento que nós discutimos, até não era possível a gente nem discutir isso por conta do momento que nós estamos, por conta da pandemia, mas também porque o Recursos Humanos da Prefeitura está trabalhando com 2 sistemas paralelos que eles estão mudando vários sistemas da Prefeitura, inclusive de folha de pagamentos. Pode ser que no futuro a gente consiga fazer isso. Ou seja, a gente ainda está num momento de observação, de justificativa, vão continuar aparecendo nos relatórios, cada vez com mais riqueza de detalhes, tudo aquilo que for apontado, mas ainda passíveis de mudança nas interpretações, quer sejam nossas quanto do Tribunal de Contas. Só para finalizar o assunto, então é os 2 documentos que ele pede, o PIS e, no caso, foi o PASEP, ele solicita também, porque eram regimes diferentes na época, né, o PIS e o PASEP. Porque eu acho que a única diferença é que nenhum documento era emitido pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica à época, né? Mas depois da Constituição de 88, as pessoas apenas têm um número, mas ninguém tem Um papel. Qualquer pessoa que foi empregada após esse período, dificilmente ela vai ter um cartão. Eu particularmente, eu não tenho. Inclusive, eu tenho número de NIT, número de agora eu tenho PASEP, mas é um número apenas, então não tem nenhum cartão. O que já comprova que esse tipo de exigência ela tem uma necessidade. Acho que eu tenho. Quando foi feita a portaria, existia. Parou de existir, não mudou a portaria. Né? Ou seja, as 2 situações são idênticas. Os documentos estão presentes no processo em várias situações. As informações. As informações estão todas lá. Então, aí você vê várias situações hoje, igual não é mais obrigatório, né? E você vê uma situação dessa dentro do o próprio QMIS é vinculado ao PIS. Sim. Então, tem um exemplo maior que esse. O detentor principal dessa informação para garantir o tempo de contribuição é o INSS. E a própria certidão do INSS ela dá fé que aquele servidor tem aquele número. Então, isso já estava claro que não tem nenhum problema. Porém, formalmente, por isso que no relatório está com aspectos formais, que é uma mera formalidade, não uma ausência de documentação e legalidade, a gente tem esse tipo de apontamento. Tem que aumentar o nível de digitalização, eles pedem mais papel, fazer apontamento. É basicamente isso. É porque, André, eles pedem, é como se você fosse apresentar o SIC, a cópia do SIC está ali. Eles querem também a cópia do PIS-PASEP. Isso. Só isso. Tem lá um número, eu não quero o número, quero papel, tem a xerox dele. Só que, por exemplo, nós temos casos de pessoas que foram até a Caixa Econômica Federal, principalmente, solicitar. E a Caixa falou que não tinha como expedir mais, que era para ele tirar um extrato, que no extrato previdenciário dele iria sair. O extrato previdenciário é basicamente o quê? O CNIS. O CNIS é o extrato previdenciário da pessoa. Aí a própria Caixa Econômica Federal orienta a pessoa em que não existe um cartão, ela usar o extrato previdenciário, esse extrato previdenciário entregue ao Tribunal de Contas, ele diz, eu não quero, eu quero cartão. Aí você fica naquela discussão. A nível das instâncias menores, por assim dizer, a nível de fiscalização, é um tipo de tratamento. Às vezes, quando você discute isso a nível dos recursos apresentados na Câmara dos Conselhos, primeira ou segunda Câmara, aí a interpretação é um pouco diferente. Por quê? Porque você tem os conselheiros mais antigos, que já se depararam com N casos parecidos. Então você tem, como o Bruno disse, uma determinada instrução normativa, alguma coisa do Tribunal de Contas, e o pessoal usa isso como checklist, tem, não me importo com o número, eu quero aquilo que está escrito lá. E às vezes o que está escrito lá é interpretativo, porque não fala que tem que ter, por exemplo, uma portaria de concessão de ATS, fala que tem que ter documentos comprobatórios das evoluções funcionais na carreira do servidor. E isso vem descrito na CTC. Só que o Tribunal de Contas, a nível de Unidade Regional Campinas, ele tem entendido que a CTC ela é apenas um comprobatório do tempo de contribuição. E o município entende que na CTC, nesse comprobatório de tempo de contribuição, ela já está elencando juntamente com a ficha financeira toda a evolução funcional e salarial do servidor. Então você fica com essas divergências que a gente sempre espera conseguir resolver em São Paulo. Inclusive o ATS. Inclusive o ATS e o PIS. Pelo menos esse tipo de glosa não ocorre a perda dos proventos do servidor, né? Não. Esse tipo de glosa pelo menos isso, é porque como senão, o Bruno disse, aspecto não é? formal. Não, porque isso não dá, pelo amor de Deus, mais perda não dá, né? Agora, assim,
A gente está no momento político, você mencionou o aspecto da glosa, a gente espera que eu não acredito, não em Paulínia, mas qualquer regime próprio de previdência social, quer seja nos processos individuais de aposentadoria, quer sejam nos balanços gerais, que não qualquer um deles ou qualquer dos órgãos jurisdicionados, como mencionou o Bruno, vá deixar de ter apontamentos do Tribunal de Contas ou dos Tribunais de Contas um dia. Porque o papel deles é lá, procurar pelo em ovo, apontar e deixar a gente justificar. Mas eu acredito que num futuro, que não vai ser próximo, porque a gente ainda está resolvendo todas as questões do passado, a gente minimize e acabe extinguindo essas questões das glosas salariais. Porque o maior problema que nós temos com o servidor hoje é o corte de salário. Então hoje os cálculos são feitos de maneira diferente, as discussões com a prefeitura, elas estão caminhando para solucionar a base previdenciária de alguma forma, mas ela precisa caminhar paralelamente com as questões do adicional de risco do guarda, do abono provisório, que tem demandas para isso. Então eu acredito que nesses próximos 1 ou 2 anos, essas questões estejam solucionadas. Lembrando que para solucionar essas questões, nós temos um impeditivo hoje, que é a Lei Complementar Federal 173 de 2020, que é a história do congelamento do ATS dos salários. Então, a gente vai ter que usar esse período para trabalhar essas questões e tentar chegar numa solução que seja satisfatória para todo mundo, para que lá na frente a gente não passe a ter novos problemas por velhos vícios. Então, isso é muito importante. A partir de 2019, maio de 2019 para frente, a gente deve minimizar em muito glosas salariais, né? Praticamente extinguindo. O problema são aqueles casos que nós ainda herdamos. Nós estamos recebendo agora processos de 2013, 2014, 2015. Nós, às vezes, passamos vergonha com o Tribunal de Contas, porque foram aplicadas glosas na teoria e não na prática. E hoje a gente recebe ofício no Pauliprev dos conselheiros relatores de cada conta, nos cobrando, né, por que aquilo não foi feito, ameaçando o gestor e Pauliprev de multas, de improbidade administrativa. Por quê? Porque nós tivemos casos, por exemplo, no Pauliprev, e aí nós estamos levantando tudo isso, nós estamos corrigindo tudo, depois mais para frente a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Nós já tivemos casos, por exemplo, que assim, o Tribunal de Contas determinou que fosse cortado de 1.000 para 500. Você aplicou o corte de 500 e depois você reincorporou 500 com um outro nome. E mandou a apostila com os mesmos 1.000 para o Tribunal de Contas. Isso é fraude. Aí pediram a lei para a gente, a lei de incorporação, que não existe. Então, essas coisinhas ainda vão continuar acontecendo. E tudo implica nos processos de glosa. Porque cada vez que esse processo retorna para a gente com uma nova determinação, ele impacta o nosso relatório, mesmo que ele não seja dessa gestão. Mesmo que ele seja dos anos de 2013, 14, 15, 16 e 17, que são os nossos maiores problemas. André, uma coisa que eu lembrei também, até para ficar gravado. Passou 5 anos, não tem mais problema. Isso não existe. Né? Isso não existe. A prescrição hoje considerada... o pessoal faz confusão com essa história da prescrição. A prescrição hoje ela é considerada com 5 anos a partir do registro. Ou seja, se o processo está parado lá desde 2013 e não houve a certidão de registro, ele não prescreveu. Só prescreve qualquer alteração a partir da certidão de registro emitida. E todos esses problemas que nós temos, falta o quê? A certidão de registro, porque os processos, eles ficam, como a gente chama, sobrestados, eles ficam suspensos. Para vocês terem uma ideia, existe um parecer deste ano em aposentadorias concedidas do pessoal da migração de 2011, acho que a Marcinha já leu sobre isso também. Em um dos processos, o parecer da Secretaria da Diretoria Geral do Tribunal de Contas é que todos os processos de aposentadoria do município de Paulínia sejam sobrestados e não julgados pelo Tribunal de Contas até que saia o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da migração de 2001 e pedindo, né, e o parecer vai nesse sentido, para que os conselheiros da primeira Câmara do Tribunal de Contas de São Paulo oficiem o Ministério Público Estadual sobre a Lei 49 de 2011. Por isso que eles foram sobrestados? Não, ele está sugerindo, eles não foram Não, sobrestados. alguns foram sobrestados. Não, eles estão sobrestados agora porque é por causa do nosso recurso.
O que eles estão dizendo é o seguinte: não avaliem mais nenhum processo de Paulínia, não leiam nenhum recurso de Paulínia, bateu o processo de aposentadoria aqui, põe na gaveta até resolver na ADI. E aí a gente não concorda, a gente está fazendo a gestão sobre isso. Ou seja, a gente volta para a história do nosso passado. A gente, para entender o presente, projetar o futuro, a gente tem que verificar o que foi feito no passado, porque promessa é lindo de se fazer lei sem qualquer perspectiva legal e principalmente sem parecer favorável da Procuradoria Jurídica do município, da Câmara, do próprio Pauliprev, que fazem gestão junto ao Ministério Público. Não dá certo e o servidor vai continuar pagando a conta por causa dessas mazelas todas que nós criamos. Ou seja, nós estamos em 2020, terminando 2020, e acho que praticamente 60% de quem está aqui na sala, se não mais, tem a preocupação por causa da criação da Lei 17 de 2001, que é a que está hoje sobre julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Então a gente tem que começar a nos organizarmos para que isso não aconteça mais. E até que a gente resolva tudo, vocês vão continuar tendo esses elementos apresentados nos relatórios. Gerenciais bimestrais, fechamento de contas anuais, audiência pública que a gente ia fazer esse ano vai ficar para o ano que vem por causa da pandemia, e essas coisas todas. E é por isso que é importante, quando os servidores procuram qualquer conselheiro, que é o que nós estávamos conversando hoje, eu e o Eric, que assim, marque com a gente, ou aqui na reunião do conselho, ou vai no Pauliprev, se for um caso mais específico, para a gente conversar, para a gente poder explicar. Porque agora, principalmente agora nesse momento político que nós vivemos, eu estou ouvindo promessa todo dia, tem gente ligando para mim todo dia falando que vai acontecer A, B ou C. E não pode. Porque tem uma advogada nova na cidade que está prometendo isso daí. E chegou quem tem amigos em comum e eu mandei responder isso aí. Então, lembrei também, foi, não existe isso daí, questão dos 5 anos. Ela está confundindo outras coisas. É. A prescrição é depois da coisa julgada. Né? Mas, enfim. Respondi, Eliette, Sandra, Nara. Ótimo, obrigada, André. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar sobre o relatório? Mais algum assunto? Bruno, obrigada mais uma vez. Viu? Quero aproveitar a presença do Bruno e do Adelson ali atrás da câmera e parabenizar pessoalmente os membros do Comitê de Investimento, que a gente sempre manda por recado, né? Parabeniza os meninos pela gente. Dá os parabéns pelos... Parabéns, viu? Mais uma vez para vocês. Que essa semana, mais uma boa notícia de mais um resgate, ainda que esteja longe do ideal, do desejado, mas a gente reconhece o trabalho incansável de vocês para corrigir, mais uma vez, os erros do passado. Parabéns pessoalmente, viu, meninos? Vocês arrasam. Obrigada. Muito obrigada mesmo, muita gratidão, viu, pelo trabalho de vocês, pela dedicação. O item 4 é a indicação do membro do Conselho Administrativo para a composição da Comissão de Gestão de Carreiras nos termos do artigo 33 da Lei Complementar 73 de 2020. Essa Comissão de Gestão de Carreiras, só para relembrar, ela trata do PCCV dos funcionários do Instituto, que nós discutimos no Conselho, debatemos e deliberamos. Vou passar aí, Paulinho, né? Foi discutido, foi debatido. Eu me lembro que foi uma reunião que nós ficamos um tempão discutindo esse assunto. Eu fui meio voto vencido, porque eu tenho a opinião de que não deveria andar com nada enquanto a prefeitura não ande, justamente pela isonomia, pelo princípio, né, da igualdade, da moralidade, mas eu me lembro bem dessa reunião. Eu falei, eu sempre vou ser a bruxa malvada, né? Que parece que está querendo tirar o leite da boca da criança. Não é uma questão de opinião. Eu só estou colocando isso para inteirar a Eliette, e eu queria até que ela
vou passar a palavra para ela, porque eu sei que ela tem questionamentos a fazer, porque ela me passou o questionamento quando eu publiquei a pauta, e eu expliquei exatamente isso que eu acabei de falar para ela, mas ela tem alguns questionamentos sobre isso. Então, antes de indicar um membro para fazer parte dessa comissão, eu vou passar para ela e para mais alguém que queira fazer algum tipo de colocação, de pergunta, de questionamento, tá bom? Pois não, Eliette, fica à vontade. São duas coisas. Na composição da comissão, são 2 servidores, né? Um vai ser o fiscal. Aí, Tessé, nós tivemos algumas discussões quando da confecção do PCV, porque tinha que ser feito o PCV, apresentado, encaminhamos para a prefeitura. O projeto inicial a gente gostaria que tivesse já discriminado que seria um membro do administrativo e outro do fiscal. Acabou saindo que a composição são 2 conselheiros, tá? Então nós temos 2 servidores e 2 conselheiros. Minha intenção que cada conselho indique um, que eu acho que é o mais justo. Agora, vamos supor que o Conselho Fiscal, que nós não tivemos reunião agora, a primeira é com vocês agora em novembro, nós não tivemos reunião ainda. Se o Conselho Fiscal abrir mão de indicar, aí a gente passa essa segunda indicação para o Conselho Administrativo. Mas por questão de isonomia, de equidade, eu acho que é o ideal ter 2. Então são 2 servidores de carreira, um membro da diretoria executiva e 2 membros dos conselhos, podendo ser 2 e 2, 1 e 1. É o que eu gostaria mais. Lembrando que a da prefeitura, para que não cause muita confusão, a da prefeitura, que nem está ativa hoje, são 8 servidores, todos de carreira. Então, assim, não há conflito de interesses em ter um servidor avaliando o seu, até porque é uma comissão e ele pode se declarar impedido, porque você tem outros 4 membros para fazer a avaliação daquela titulação, porque a gente está falando basicamente das titulações na progressão vertical ou na progressão horizontal, aí nos 4 critérios de enquadramento. Tá, quando eu vi a pauta, né, aproveitando que a Sandra me falou, eu questionei tanto a Sandra como o André sobre essa questão, né, da Lei 73/2000, que foi justamente essa que estabeleceu essa questão do PCCV, do pessoal do servidor, da Ana Paula Pré. Eu lembro que nessa discussão ficou estabelecido lá atrás que iria seguir, inclusive, os mesmos caminhos, depois de muita discussão, o PCCV da prefeitura, não é? E foi estabelecido que iria seguir os mesmos trâmites da prefeitura. Daí eu observo que esse está caminhando, não que não deva caminhar, não é isso. Esse está indo. E o da prefeitura está parado. Aí eu fico me questionando, tá? Desculpe minha sinceridade, mas quando é interessante, caminha junto com a prefeitura. Quando não é interessante, não caminha junto com a prefeitura. Ou caminha ou não caminha. Então, eu só queria entender isso. Eu sei que tem uma legalidade, que o Tribunal de Contas vai apontar, né? Mas eu acho que seria justo uma coisa ou outra. Porque se acontecer os servidores, não que eles não mereçam, não é isso. Mas não acontecer na prefeitura, vai dar muita confusão. Só um adendo, até porque se fala de uma revisão do PCCV. Só vou fazer uma colocação e já passo para você a palavra, André. Só vou lembrar uma questão que o André usou, não é um argumento, mas um fato, que eu acabei de lembrar agora da fala, da conversa, que apesar do Instituto caminhar junto com a prefeitura e tudo que cabe lá, cabe aqui no Instituto, mas a gente tem um prazo determinado por lei, de quando quando criou a lei da estrutura administrativa de contratação dos funcionários do Pauliprev, tem um item que diz que tem um prazo para implementar o PCCV passivo de condenação e o PCCV da prefeitura não tem prazo? Não. Eu não acompanhei da prefeitura. Não, acho até que deva ter, quando criou, se não tem, deveria ter. Mas eu me lembro que quando nós debatemos esse assunto, o André trouxe isso e
mediante esse fato, não argumento, porque argumento é quando você, né, quer justificar, e isso não é uma justificativa, é um fato, porque tem lá, está na lei. Eu falei, tá, então, eu até recuei. Eu me lembro que no dia ficou até um mal-estar, porque eu fiquei brava. Eu falei, não tá certo, porque eu tenho a mesma percepção e visão que você tem. Quando é do conveniente, caminha. Quando não é, parece, dá essa impressão. Mas aí, quando o André trouxe esse fato, falei, não tem onde correr, uma vez que está constando da lei da criação da estrutura administrativa do Instituto. Então, eu só queria colocar isso porque eu não gosto de ser injusta, nunca. E também sempre vou prezar pela transparência e pela honestidade daquilo que eu faço. Moralmente, e desculpem os meninos, eu acho injusto, moralmente inadequado. Porque justamente isso, a prefeitura, muita gente está até hoje sem caminhar nada. Esses dias eu estava conversando com um servidor, ele falou, antes de ter o PCCV, a gente pelo menos tinha desgramada da letrinha, que era R$30, R$50 que eu mudava de letrinha, mas você tinha. Agora, está tudo parado, empacado, engavetado, ninguém anda com nada, e foi uma coisa, né, que criou-se tudo, uma estrutura de discussões, reuniões, para ponto de interrogação, né? Então, é muito ruim, é muito frustrante para o servidor que está aguardando esse PCCV ser implementado e ter os efeitos dele na vida, na carreira, nos seus vencimentos, e não ter. Mas, ainda assim, não dá também para a gente querer daí ser injusto, só porque não é moral, né? Porque não é legal falar assim, legal de ser bonzinho. Pô, o pessoal da prefeitura não tem, os caras chegaram ontem no instituto, o concurso deles é o mais novo e vai ter. Então, infelizmente, eu sou bem legalista. Está dentro da lei, cumpra-se. Eu só queria colocar isso. Pois não, André, pode falar. Eu vou dar uma explanada geral em tudo que foi falado, porque eu acho que atende mais ou menos e abrange tudo, tá? Então vamos lá. Quando nós começamos a discutir o PCV, e ainda não foi, agora foi lá no final, vocês já tinham uma comissão que estavam discutindo, eu fiz parte, né, durante um determinado período do conselho, a gente discutiu bastante isso aqui na Câmara mesmo, eram várias discussões, vários projetos, mas o que acontecia? Quando eu assumi o Poliprev, a gente já tinha um apontamento feito pelo Tribunal de Contas e que veio se confirmar depois. A Lei 3570 de 2017, que é a lei que cria a estrutura administrativa do Poliprev, ela coloca um prazo de 12 meses para que você faça um plano de cargos, carreiras e vencimentos. Ou seja, em julho de 2018, isso já estava vencido. E nós continuávamos discutindo. Claro que com todas as justificativas que vocês podem dar melhor que eu, pelos percalços que aquele conselho passou, que eu sei que não era fácil. Mas enfim, nós começamos a discussão, chegamos num padrão que eu acho que atendia minimamente a ansiedade, o desejo, a necessidade do Poliprev e dos servidores do Instituto, que entraram por concurso público, com concurso público em um edital baseado numa lei. A lei previa para eles um prazo para ter um plano de cargos, carreiras e vencimentos, e assim como todos nós, com a promessa do 14º que perderam também. Então, isso foi uma coisa isonômica. E nós tratamos a questão, que era uma discussão que nós tínhamos também, em relação à isonomia. Isonomia do mesmo plano. E aí vamos lembrar temporalmente, tá? As leis 65 e 66, que são os dois PCCVs da Prefeitura, 65 Magistério e a 66 do quadro geral, elas foram promulgadas em dezembro de 2017. Ou seja, no finalzinho do ano, então você tem que trabalhar um orçamento para isso. Por isso que nas leis você coloca o marco temporal da vigência dela para efeito financeiro a partir de janeiro, no caso das progressões, janeiro de 2019. Então, a Prefeitura ela não deixou de aplicar as habilitações. Se vocês lembrarem, grande parte, eu por exemplo, estou nesse grupo, acho que outros servidores aqui estão também, nós apresentamos para a Prefeitura a titulação,
que foi avaliada, foi habilitada e foi inclusive publicada no Semanário Oficial. Qual que é o problema? A Prefeitura não pagou. Ou seja, o PCCV, respondendo a sua pergunta da Prefeitura, ele também tem um prazo de vigência. E esse prazo de vigência não está sendo cumprido. Informações extraoficiais dizem que muitos servidores estão entrando na Justiça para aplicação das progressões, tanto do quadro geral quanto da Guarda Municipal, cujo estatuto é de 2016, anterior ainda às leis dos PCCVs, já tem gente ganhando por conta dessa promessa de revisão dos PCCVs que a Márcia citou. Isto posto, vamos trazer para o nosso caso. Nós temos um prazo. A lei ela foi publicada, ela foi sancionada no dia 1º de abril desse ano, a Lei 73, foi publicada no dia 2, ou seja, ela é uma lei vigente. O que nos cabe? Fazer o processo técnico legal daquilo. A lei prevê a formação da Comissão de Gestão de Carreiras. Nós temos que fazer. Temos que habilitar nos marcos temporais definidos na lei, que são exatamente os mesmos da Prefeitura. Se vocês olharem lá, abril, setembro, depois para pagamento em julho, em dezembro, né? Ou seja, aprovado esse ano, exercício financeiro próximo, previsto no nosso orçamento, ou seja, é exatamente o que a Prefeitura fez. A questão é isonômica e idêntica. Onde é que nós vamos voltar a discutir? O que vocês duas mencionaram. O fato de nós habilitarmos e publicarmos, que é uma obrigação nossa, já tendo sido apontado no Balanço Geral de 2018 a falta do cumprimento da nossa própria legislação de 2017, e que eles têm acompanhado isso. Para quem não sabe, isso é uma coisa que para quem conversou comigo às vésperas, eu falei, às vésperas da votação do PCCV aqui, do projeto de lei, eu conversei com a doutora Verônica, promotora pública, que entrou em contato com a Prefeitura sobre uma série de projetos que estava aqui, e o doutor Guilherme, secretário de Negócio Jurídico, pediu para eu falar com ela, para que eu explicasse para ela, porque ela tinha dúvidas em relação ao do que se tratava, como seria implementado. Tratamos sobre a questão isonômica, sobre a Lei 3570, porque hoje todos sabemos que é de praxe tudo o que acontece no Tribunal de Contas ser oficiado pelo Ministério Público. A gente tem problema toda hora com isso, não só para o Ministério Público, mas também para a Câmara e para a Prefeitura. Para a Câmara, inclusive, vem com alerta de que eles estão notificando, mas que não é para fazer nada e nem tentar aprovar a Câmara, porque a Câmara não pode aprovar a conta do RPPS. Ou seja, a gente está tratando agora do mesmo processo, com o mesmo tratamento que foi dado pela Prefeitura. O pagamento é uma discussão que nós teremos após a habilitação. Por quê? Se nós verificarmos, e isso é uma possibilidade, de que, cumpridas as promessas políticas dos principais candidatos, nós teremos revisões dos PCCVs para melhor ou para pior, e se nós tratamos com isonomia, o nosso também tem que ser revisto naquilo que foi revisto para os servidores da Prefeitura. Mas isso ainda é prematuro falar, porque a gente não viu revisão nenhuma e nem vimos projetos de revisão, nós vimos promessas. Então isso não se contempla nesse momento. Qual que é a discussão agora? Precisamos montar a Comissão de Gestão de Carreira, que está previsto no artigo 33 da Lei 73 de 2020. Essa Comissão de Gestão de Carreiras, ela não habilita e nem desabilita pagamento. Ela habilita ou não habilita a titulação necessária para a progressão vertical ou aquela análise dos processos que nós vamos utilizar para a progressão horizontal, que, diga-se de passagem, também está atrasada para todos os servidores de ambos os PCCVs, porque até agora só foram implementados os enquadramentos nas tabelas de salários. Isto feito, qual que é o primeiro marco temporal para o exercício seguinte, 2021? É o mês de abril. Então, nós temos que fazer as publicações. A discussão sobre o pagamento com isonomia ou não, eu acho que até supera a nossa vontade. Tá? Acho que a gente vai voltar a discutir isso, mas no momento oportuno, o que é que a gente vai ter que avaliar? Qual que é e de quem é a responsabilidade por não pagar? Porque nós temos hoje ex-gestores, né, de vários entes da municipalidade, respondendo ações de improbidade administrativa por ter atrasado alguma coisa e ter que pagar depois
isso corrigido. Mas não é essa a discussão agora. A discussão agora é, se a gente vai ter isonomia com a prefeitura, nós temos que fazer o mesmo processo. E é exatamente o mesmo processo. A prefeitura aprovou os PCCVs, em 2018 aplicou-se, né, a regrinha de você protocolar todos os títulos que você tinha pedindo a progressão. Essa progressão passou pela análise da Comissão de Gestão de Carreiras, até foi bem complicado, acho que quem participou sabe disso. Tivemos muitos casos de indeferimentos que depois entraram com recurso e foram habilitados ou não. E durante o transcorrer do ano de 2018, saíram as publicações no semanário, ponto. Esses títulos estão habilitados. Minha percepção, até como interessado no assunto, se a prefeitura fizer uma revisão agora, né, nós temos que prestar atenção, nós que fomos habilitados, aos 5 anos da prescrição. Porque nós estamos habilitados a partir de um marco temporal. Se o efeito financeiro começa em 2019, até 2024 nós temos para questionar o nosso empregador sobre a aplicação ou não, porque a lei está válida. Ela não foi invalidada, embora houvesse uma tentativa do Ministério Público nisso. Ou seja, o que nós estamos fazendo neste momento não é tratar se o servidor do Poliprev vai receber ou não em detrimento da prefeitura. É que ele seja tratado igual. Se o da prefeitura foi habilitado, ele também tem o direito de ter pelo menos o título dele avaliado para ser habilitado ou inabilitado. Mas com isso, para que a gente trate com isonomia. A questão das progressões, que se a gente olhar os programas de governo aí, ou as promessas de campanha, os principais candidatos falam que implementam no próximo ano, o que eu tenho muita dúvida em relação a isso, mas enfim, a gente vai ter que acompanhar. Então hoje o que a gente pretende? Vamos cumprir a legislação. O pagamento, mesmo que seja devido a partir de abril, a partir de janeiro do próximo ano, a gente discute para fazer no segundo momento, guardadas as responsabilidades individuais de cada um. Por quê? Isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui no Conselho, a Sandra sempre lembra isso também. O fato de você ter um gestor que em outro ente não faça aquilo que deve e corra os riscos que ele queira, não nos livra de respondermos aqui. Porque o fato de não fazer lá não quer dizer a gente não faz aqui e fica tudo certo. Então nós passamos por 2 problemas. O primeiro, descumprimento da lei. Porque se não fosse para ter PCCV no Poliprev, não deveria estar na Lei 3570. Se ela estava, nós tínhamos que cumprir, estávamos sendo cobrados. Cumprimos. Agora a segunda etapa, cumprir a Lei 73, que é fazer o processo de habilitação como ele deve ocorrer mesmo, conforme a Prefeitura fez. O último momento, idade e prazo. Então, isso vai acontecer. Vamos deixar claro do jeito que você colocou. Resumindo, né? Vai acontecer o pagamento dele, sim. Por força de lei. Por força de lei vai acontecer. Por força de mesmo que a prefeitura não pague. Não, por força de lei, a prefeitura também já deveria estar pagando. Não, mas a não está. prefeitura, vamos esquecer Exato. a prefeitura. Mas isso é uma discussão que nós vamos ter. Eu hoje não afirmo para você que vai acontecer o pagamento, porque nós vamos avaliar todas essas perspectivas de isonomia e assim, vocês não precisam nem acreditar em mim. Está aqui o Adelson, o Douglas e o Bruno, que sabem porque eu falo isso abertamente para todos, que a gente vai tratar com questão isonômica. Inclusive, eu soltei uma comunicação interna para os servidores do Poliprev o mês passado, dando ciência disso que eu estou falando para vocês. E se alguém quiser ter ciência, eu posso mandar para ler, mas é uma comunicação interna. Dando ciência disso que eu estou falando para vocês, contando em detalhes todo o processo. Então, eu não estou afirmando que vai haver o pagamento. O que eu estou afirmando, nós temos que cumprir a lei. Isso é um papel meu como gestor, de vocês como conselheiro. Segundo momento, nós vamos sentar e discutir responsabilidades. Porque a gente não pode ser responsabilizado pela má gestão de outro. Como nós estamos sendo hoje, no próprio Poliprev, por aquilo que a gente acabou de discutir anteriormente. A gente acabou de discutir os problemas das losas. Que hoje nós pagamos uma conta, o Eric trouxe o caso aqui de pessoas que discutem que dá para fazer aquilo que a gente não pode fazer, por conta de promessas não cumpridas ou de interpretações dadas no passado, que hoje nós pagamos a conta do Tribunal de Contas. Então isso é tudo muito relativo. Hoje o que a gente precisa? Tratar da composição da Comissão de Gestão de Carreiras para fazer o processo de habilitação. A questão do pagamento,
também vai depender, e não é uma coisa simples, Eliette, também vai depender, primeiro, do orçamento municipal. Por quê? A nossa folha de pagamento de ativo, diferente da do inativo, ela tem impacto na folha de pagamento com despesas de pessoal onde a lei de responsabilidade fiscal da prefeitura. Se nós chegarmos em janeiro com queda de arrecadação, fechar o último quadrimestre do ano estourando, a gente não pode implementar. Então nós temos esse primeiro aspecto. Segundo aspecto, a gente tem uma consulta no Tribunal de Contas, porque foi editada a Lei Complementar 173 de 2020, que inicialmente trouxe a interpretação que até dezembro de 2020, todos os aumentos salariais, 2021, desculpa, 2021, tudo estaria suspenso, a não ser a reposição inflacionária, que é o nosso dissídio. Mas surgiram alguns pareceres do Ministério da Economia, de procuradorias de outros estados, né, de Tribunal de Contas nenhum ainda, sobre a possibilidade de você implementar as progressões por titulação. Então, alguns lugares acharam que iam fazer, outros não. O que nós fizemos? Como tem essa divergência, nós encaminhamos uma consulta para o Tribunal de Contas. É possível ou não é possível? A gente sabe que, para um ou outro caso aqui na Câmara, entenderam que era possível, que eram protocolos mais antigos, e a gente sabe que a Prefeitura entende que não é possível. Né? Nossa Procuradoria está no não é. Então, nós consultamos o Tribunal de Contas. A nossa consulta, ela foi indeferida porque já tem outras consultas em curso no Tribunal de Contas com o mesmo tema. Então, nós pedimos para fazer parte como interessados, para podermos acompanhar o processo. Então, a gente está antecipando uma situação que a gente nem sabe se é possível ainda. Então, vamos tratar nos momentos oportunos. A gente tem o problema da lei de responsabilidade fiscal e nós temos o da alteração, né, dessa lei complementar, que é uma lei complementar à lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos essas duas perspectivas ainda em análise e nós temos a discussão do efeito financeiro, porque a habilitação é uma coisa e o efeito financeiro é outra. Tá, obrigada. Ficou claro? Restou alguma dúvida? Não, ficou, mas os meninos querem falar, só um minutinho. Edu, já não. O André até respondeu mais ou menos o que eu ia questionar já, porque uma das razões que a Prefeitura não implanta o plano de carreira é justamente o orçamento. Né? Já da Pauliprev nós não temos o problema do orçamento. É lógico que tem uma ligação entre o orçamento da Prefeitura e a Pauliprev, mas nós temos um saldo enorme aí que dentro dos estudos ele pode ser desfavorável, mas não é o caso. Agora, entendo o seguinte, não está discutindo já até, né, André, até no Conselho, Sandra, de que quantas pessoas vão se evoluir com esse plano de carreira, né? Qual o impacto disso orçamentário? E naquela época, até foi explicado que são poucas pessoas, que não tem problema nenhum orçamentário no Instituto se implantar ou não implantar. A questão da isonomia, claro, nós temos que seguir legalmente o que está escrito, a lei, né? Se coloca que lei é lei, e nós temos que ser legalistas nesse caso. Né? Quem vai responder, se o Conselho não responder, se não tiver responsabilidade nenhuma, mas pelo menos o André tem responsabilidade, eu acho que a gente também tem que olhar a responsabilidade da diretoria administrativa, do presidente. Aí a gente tem que estudar que forma. Vamos seguir o plano, vamos seguir o que está na lei, para a gente fazer tudo caminhando aí, veremos o orçamento da Pauliprev no futuro, estudamos isso, discutimos isso, e aí vamos agora, a sequência disso, informar a comissão, eu sou totalmente favorável a fazer. Não sou contra também, não, sobre a formação da comissão, eu só queria entender essa questão. Pois não, Marcos. Não, então, e tem que ficar atento, como o André falou, está proibido você dar qualquer tipo de gratificação ou reajuste até 2022. Então, é uma questão que tem que ficar muito atento também, né? O André respondeu no final a questão, mas que nem você falou do Tribunal de Contas, né? É do Paraná que conseguiu isso daí. E o Tribunal de Contas de cada estado é uma forma. O que ele conseguiu? Plano de carreiras. Por mais Para que 2021? por mais que tenha a lei, a portaria, né, 173, Essa é federal? A lei complementar. Complementar. Artigo 8º, para quem quiser ler, então, mas aí artigo 8º da lei complementar 173. Salientou no final, o Edu falou da lei de responsabilidade fiscal. Conseguiu, mas não tem dinheiro.
Bom, Então, resumindo. Nadou, Então, deixa eu ficar aqui com o André explicando. A Dona levou o camarão, resolveu nada. Tá bom. Bom, isso posto, mais alguma dúvida sobre mais uma coisa? eu ia perguntar assim, porque assim, colocando a questão, não vou nem comparar o trabalho que a prefeitura teve com aqui, que a gente está falando de um número muito menor de servidores. 28, Mas, mais exato. No caso da prefeitura, o trabalho foi muito mais complexo, por quê? Por uma questão de titulação, você tem que fazer a conferência, ver a originalidade daquele certificado que foi entregue. Né? Aqui, você vai do lado, lógico, né? É muito mais prático e simples. Mas como que vocês pensaram na dinâmica dessa comissão? Porque eu estou vendo que vai ser uma coisa muito mais rápida, prática, direta, né? Porque você vai recolher, são 28 títulos, se tiver. A dinâmica é basicamente que a prefeitura implementou, só que com volume muito menos de títulos. É a montagem da comissão, a comissão se reúne, faz um calendário de reuniões e aí faz a habilitação ou não. Claro que assim, como a prefeitura, o que aconteceu? Houveram dúvidas sobre alguns tipos de diplomas apresentados, aí foram abrir investigação, foram pedir novas provas, foram pedir novos certificados, porque muita gente apresentou cópia não autenticada, então assim, aí vai depender. A dinâmica, na verdade, Nara, a dinâmica não é uma dinâmica própria da comissão. Eu prefiro que a gente monte a comissão monte a sua própria dinâmica em relação à reunião e à avaliação. Acho que a dinâmica é a comissão que tem que definir, porque se você começar agora a dar as diretrizes do trabalho da comissão, nem precisa montar a comissão, mandando isso aí, vamos pro próximo, eu acho. A pergunta foi mais no sentido, até porque assim, o número, o trabalho que vai ter é um trabalho que, se você parar para pensar, ele vai ser rápido. Você vai conseguir organizar de maneira muito mais rápida do que a prefeitura fez, porque não tem nem como comparar o número de servidores, né? E ali, se você tem dúvida, você tem a pessoa do lado para ir tirar a dúvida, né? Faltou autenticar. Você não precisa nem fazer um protocolo, você já vai lá e ali fala. É nesse sentido, né? Mas na verdade... Mas concorda, a dinâmica é quem vai decidir. O ser mais rápido ou mais demorado, no caso da comissão fazer a gestão desses títulos, não me incomoda muito, porque a gente tem os parâmetros de uma cronologia determinada na lei. Então você tem até tal data para habilitar e publicar, depois você tem uma segunda data para habilitar e publicar. Não adianta a gente querer, vamos correr agora para terminar em dezembro para publicar em janeiro. Não, a gente tem que publicar em abril, depois tem que publicar em outubro, ponto. Então, assim, essa dinâmica, isso traz, inclusive, tranquilidade para a Comissão de Gestão de Carreiras trabalhar. Trabalhar com calma. Sim. Alguém tem interesse em dar um nome para ser indicado para essa comissão? E o Flávio, o Miete, mais alguém? Participei de duas aqui, tem até curso isso daí. Vai ter suplente aqui. Tá. É que você já está numa comissão, você está numa comissão também, né? O Fábio não está. Quem que está no do... O Fábio e a Silvia. O Edu que está, né? A gente estava até conversando aqui na data da reunião. Tá bom. Nem vou falar com você. Não tá na pauta. Nem Edu. Mas não é verdade, se vocês quiserem. Sem problema. Eu tô aqui, eu dei esse delayzinho porque eu tô pensando em mim, de mim, para mim, comigo. É só isso, gente. Porque eu pensei em participar dessa comissão. Mas eu tô aqui pensando se eu tenho perna, entendeu? Se eu tenho perna para participar, mas eu gostaria de fazer parte disso. Não fica Não, mas... Você já está mais tempo. Não, Liliette, eu acho que... Você falou de suplente também, na hora de uma perda de pessoa, já tem que fazer uma nova reunião. Eu penso o seguinte, como nós tivemos 2 nomes, e no início o André disse que vai falar ainda com o fiscal, se o fiscal abrir mão, você já sabe que o administrativo tem uma outra pessoa para indicar para fazer, disponível, vamos por assim.
E aí eu acho que não precisa abrir mão, não. Eu acho que a gente pode Não, a gente tem que definir o definir o primeiro, né? Que vai ser quem vai participar. Então, Fábio, gente, tranquilo. Eu fico de suplente. O que vocês acham? Eu acho que é bom. O Fábio, eu acho que o Fábio já fez parte da comissão. Você vai pôr em votação, mas a Liette já abriu mão. Eu estou perguntando o que vocês... O que acham dos dois? Desculpa, eu entendi que você está pondo em votação. Não estou pondo em votação, não. Então, o que vocês acham? Quero que vocês participem. O que vocês acham disso? Não. Se tiver o fiscal, nós já temos. Então, feito. Então, Fábio... Mas eu acho que mesmo que o fiscal indique essa questão de ficar um titular, um cliente, uma hora, né? O Fábio vai passando essa vice-versa, ele tem uma pessoa que não pode ir, já sabe quem vai substituir, mas depois precisa sair no documento, na informação, né? Com suplente ou titular. Isso me dá por Está posto, pode ser. Então, acho que eu fico só de stand-by, se caso fica dois. O que o André falou, a lei fala da comissão, mas fala da administrativa fiscal. Na verdade, André, pessoal, a comissão é só para análise curricular, para fazer a controlar da titulação, né? Porque independente, como igual colocado pela Eliette, pelo pessoal, independente de prefeitura, tem que andar, porque está na lei. Vocês fazem a resposta e o conselho, tanto o conselho administrativo também responde solidariamente por esse não andamento, né? É a seguinte interpretação legal do caso, tá? A gente tem na lei uma composição, e a composição ela tem membros dos conselhos. Então, por exemplo, nenhum dos dois conselhos podem abrir mão de indicar alguém. Tá? Pode ser 2 daqui, 2 de lá ou 1 de cada um, não importa, mas tem porque é uma composição legal, nós respondemos por isso. Em relação à implementação, é um ato mais executivo. Então, assim, a implementação, vai pagar, não vai pagar, tal, é uma decisão da diretoria executiva, porque é o que está lá, é como o prefeito decide ou não. Mas a gente tem que respeitar todos os parâmetros legais. E vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu vou trazer as discussões todas aqui para o grupo, porque eu trago todas, inclusive aquelas que não precisam. Até para ouvir as opiniões divergentes, para que todos nós possamos falar, porque eu acho que é assim que tem que ser. Independente da responsabilidade ser maior de A, B ou C. Então eu entendo que nesse momento cumprimos a lei, montamos a comissão. Num segundo momento, porque a gente pode ter muita mudança a partir das eleições e que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Porque tem perspectiva de implanta, não implanta, implementa, não implementa, revê, não revê, paga, não paga. Então, assim, eu acho que ainda é prematuro a gente fazer. Então, vamos dar sequência naquilo que nos cabe hoje, que é montar a comissão, porque é isso que a gente vai ser cobrado nesse primeiro momento. Perfeito. Então, o Fábio está o nome indicado e qualquer alteração, a Eliette está tá bom? O item 5 da pauta é a deliberação sobre a prorrogação do contrato prestação de serviço do software da folha de pagamento do Instituto. O contrato foi enviado previamente, os aditamentos também, com os valores, para análise do conselho. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum questionamento ao André, antes que eu coloque? Só uma dúvida, na verdade, né? Uma coisa nova também, essa mudança do E-Social, né? Que praticamente resetou tudo e começou de novo, mas o sistema vai atender também essa alteração. O sistema assim, é modular, você sabe, né? Isso é modular e ele vai se adaptando e se atualizando de acordo com o que vem acontecendo no mercado. Então, o nosso RH já tem discutido com a empresa, né, o desenvolvimento e essas adequações. Porque essas empresas que trabalham com produção de software, e até a Eliette me fez uma pergunta interessante, olha, você colocou como software de folha de pagamento, mas tem um monte de coisa escrita. É porque assim, quando você faz um edital, você coloca todos os módulos, tudo aquilo que é interligado para gerar a folha de pagamento, com todos aqueles processos que geram para isso. Mas para facilitar o entendimento, qual que é a finalidade do software? É, no final das contas, parametrizar a folha de pagamentos de acordo com todas as perspectivas legais. Então, basicamente é isso. Então, eles já estão em desenvolvimento.
Agora, claro, a gente pretende prorrogar, não prorrogou, a gente contrata outra empresa que tem que estar Não, parametrizada. até assim, no momento de trocar a empresa, mas assim, perguntei porque tem empresa que já avisou que não vai atender e tem que fazer o cadastro. Eu exemplo, não órgão público, de empresa, fazer manual. E Aí essa é uma briga até do campo. porque isso é uma coisa recente, essa mudança do É E-social de recente. novo. Porque assim, eles soltaram uma nota dizendo que ia extinguir o E-social, então o E-social ia deixar de existir. E agora, recentemente, eles montaram um novo E-social. Eu acho que mandei no grupo. E aí a gente tem que ficar Os prazos regulando em curtos cima ainda. disso. Isso é o pior. Mas também, nesses casos, e em qualquer contrato, o Fábio sabe disso, o que acontece? A gente tem o escopo principal, mas se surgir uma nova demanda, né, baseada em nova legislação ou nova tecnologia que seja necessário, você pode editar o contrato em até 25%, desde que seja justificável. Então, essas adaptações todas, elas já são previstas nesse escopo de serviços em que a própria lei de licitações faz esse tipo de projeção. Então, assim, por hora, prorrogamos o contrato da forma como ele está prorrogado. A empresa está fazendo o desenvolvimento. O que a gente tem discutido lá internamente é, eventualmente, a gente pedir novos módulos, modular mais a nossa área de informática para que ela esteja mais integrada. Se for um novo módulo, aí você usa o sistema de editamento, senão não há necessidade. Mas, basicamente, ele tem que ser parametrizado para atendimento de toda a legislação. Não só esse da folha de pagamentos, mas também, por exemplo, da contabilidade, que acompanha par e passo e se atualiza todo mês, né, Fábio? Eu que digo. Qual dessa? Todo mês. Eu lembrei de uma coisa, agora até hoje eu passei amanhã fazendo, tentando, né? O André falou a questão da cartão do PIS, né? Então a pessoa que aposentada da Câmara, não é nem o Poliprev, é a aposentadoria do início, né? Dos primórdios de Paulinha, a pessoa faleceu, entrou um pedido de pensão, apareceu uma pessoa que tem mais 2 PIS. Depois de 15 anos aposentado. Quer dizer, se ela tivesse vivo, não tivesse morrido, ela estava. Agora que, quer dizer, além de, né, acontecer isso com a família, querer bloquear a aposentadoria porque está dando advertência do PIS. Não, e assim, o próprio INSS, para quem não sabe muito disso, o que acontece? Você quer contribuir no primeiro momento, você vai contribuir no você monta um NIS, você cria o NIS, né, que é o número de inscrição social. Aí você arruma lá o seu primeiro emprego, você vai contribuir no carnezinho, aí você cria o NIT, você é contribuinte individual, número de inscrição do trabalhador. Aí você entra no serviço privado, você tem o PIS, aí você vai para o serviço público, você tem o PASEP. E o que tem muita divergência hoje com as CTCs do INSS é que o INSS não faz o elo, que é exatamente esse caso aí. Então, por isso que os servidores que falam com a gente, por exemplo, o que eu sugiro? Entre sempre no seu cadastro lá do meu INSS e dê uma olhada, né, em como é que está o seu... Tira o seu CNIS, porque o seu CNIS vai sair com a informação. Se tiver faltando informação, vê se você não tem PIS divergente e fala no INSS, peça a revisão, a gente chama ele lá isso aí. Peça para eles fazerem o elo. Principalmente de quem veio porque acontece isso mesmo. Na roça. É o caso dele, eu consegui achar o cartão com uma... É isso mesmo. Só terminando, Sandrinha, eu acho que uma informação que é relevante, eu gosto sempre de falar quando você não fala, tá? É importante a gente mencionar que esse contrato foi firmado originalmente, tá, no valor de R$33 mil por ano, né, sendo R$2.750 por mês. E agora ele passa a nos custar R$ 34.283,04 por ano, ou seja, R$ 2.856,92 por mês, o que perfaz um índice de reajuste acumulado de 3,8879%. É o INPC do IBGE. Perfeito. Mais alguém que tiver alguma dúvida sobre o editamento? Então eu vou colocar em deliberação, tá? Nara? Tá aprovado. Eric? Aprovado. Silene? Eliette? Aprovado. Paulo? Aprovado. Edson? Aprovado. Edu? Aprovado. Fábio? Aprovado. Então, por unanimidade, está aprovada a prorrogação no aditamento do contrato do software da folha de pagamento. Obrigada. Olha, o item 6 da pauta
são assuntos diversos. E como eu disse no início, ele só é utilizado quando temos tempo. Não é o caso de hoje. Faltam 2 minutos para o prazo das 2 horas de reunião, então, se for alguma coisa muito urgente, o André está sempre à nossa disposição para tratar de qualquer assunto. Se não for, eu peço desculpas a quem tiver alguma coisa para colocar e peço que traga na próxima reunião, ou se julgar necessário, pode sugerir como item de pauta que eu pauto, tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigada pela presença de todos, obrigada pela retomada. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos na presencial, que está sendo muito legal, mas continuamos em alerta. Como o André sempre espera que o pessoal da saúde se manifeste, eu percebi na última semana uma retomada de casos que tinha ficado bem lá atrás, tá quase nada. Eu estou percebendo que tem surgido, claro que nem de longe, o que foi o início da pandemia. Mas as pessoas zero mortes, acho que acabou. Mas a pandemia não acabou. E assim, eu estou vendo retomar alguns casos. Não posso dizer assim que uma segunda onda está vindo em Paulínia, porque é prematuro, né? Não posso dizer isso. Mas se cuidem, mantenham os isolamentos se possível, porque pode ser que volte de verdade, tá bom? Se puder, fique em casa, eu não posso. Boa noite a todos. Obrigada. Você não pode estar